Então, segunda classe de lipídios existentes nos seres vivos são os esteroides. Tá? A gente ouve muito falar dos esteroides anabolizantes e tal. Esses esteroides, né, que são consumidos aí, principalmente por pessoas que querem ter um crescimento muscular rápido, tá? Eles têm uma características ou eles têm uma estrutura muito parecida com essa aqui, tá? Que é o colesterol. O colesterol é um esteroide, tá? Os esteroides eles são caracterizados, tá, por esse tipo de estrutura aqui, tá? Modificações pequenas nessas estruturas vai fazer com que um colesterol se torne outra substância, tá? Como dá para perceber pela estrutura dos esteroides, eles são o que? Lipossolúveis, tá? Apesar de ter esse grupo hidroxila aqui, ó. Mas olha o tamanho da cadeia de hidrocarboneto que ele tem. Isso tudo aqui vai interagir o quê? Com compostos apolares. Tá? Por isso que ele está dentro da classe dos lipídios. Os lipídios, na verdade, esse nome quer dizer o quê? Gorduras. Tá? Então, a maioria a maioria não, né? Todas as substâncias dentro dessa grande grupo conhecido como lipídios são todos lipossolúveis, tá? Ou muito pouco solúvel em água. Então, o colesterol é outro exemplo de lipídio existente no nosso corpo. E onde está existente também esse colesterol? Esse colesterol ele pode ser produzido a partir de gordura vegetal hidrogenada, tá? Presente aonde? Nesses alimentos, como mostrado aqui, o biscoito recheado. Né? Você que teve aí água na boca, olhando, ou que está comendo um biscoito recheado vendo essa aula, vejam vocês que essa gordura hidrogenada presente nesse biscoito, no seu fígado, vai ser transformada em isso, em colesterol. E aí pode levar a alguns problemas, tá? Por que eu estou falando que pode levar? Porque depende da quantidade, tá, gente? Não é você que come, sei lá, uma vez por semana, um ou dois biscoitos e tem uma vida, sei lá, ativa, né, do ponto de vista de andar, caminhar, que você vai ter problema de colesterol, tá? Mas o excesso. Então esse colesterol ele é sintetizado por animais, tá? No fígado, a partir dessas gorduras que a gente ingere. Qual é a função do colesterol? Ele tem uma função dentro das membranas, tá? O que a gente vê aqui, ó? O colesterol ele pode fazer o quê? Que haja acúmulo de gordura, na onde? No meio do tecido. Ele não cria uma bola dentro do vaso, tá vendo? É no meio do tecido. Ele tem uma função aí, tá? Biológica dentro dos tecidos, tá? Nas células e nas células. Então esse acúmulo pode levar ao quê? Ao entupimento, certo? De vasos. E aí, dependendo de onde é esse vaso, pode levar a problemas variados, né? Se esse vaso for um vaso no cérebro, por exemplo, pode levar a um AVC. Se for no coração, pode levar a um infarto. Então, a questão de ter uma alimentação com pouca gordura hidrogenada, né, com pouca gordura saturada, é evitar esse tipo de dano, tá? Que muitas vezes esse dano, quando chega nesse momento aqui de entupimento, ou né, faz um cateterismo, certo? Que é botar um cano que corta esse pedaço e bota um outro vaso, certo? Ou tenta desentupir isso aqui manualmente, certo? Ou outros procedimentos aí na medicina. O que acontece com esse colesterol? Esse colesterol, gente, ele pode vir a agregar esse tipo de estrutura aqui, ó. Esse tipo de estrutura é que vai culminar, é que vai levar, certo? A esses tipos de dano. Por quê? Esse colesterol ele vai entrar vai se agregar essas apoproteínas, fosfolipídios. Isso vai criar, né, uma estrutura onde lipídios lá não polares, gorduras, triglicerídeos vão se juntando, certo? Formando aqueles HDLs, LDLs, que a gente faz também exame de sangue para saber se você tem
grande quantidade de colesterol ou não no sangue. E se é o colesterol bom ou se é o colesterol ruim, tá? Normalmente, o que se faz? Quando esses lipídios aqui, né, esses ésteres que estão aqui envolvidos, eles têm uma característica, como a gente viu anteriormente lá, nos ácidos graxos insaturados, a gente disse que é um colesterol bom, certo? De baixa densidade. Já o de alta densidade vai ser com aqueles ácidos graxos mais saturados. Isso vai levar ao quê? À produção do colesterol ruim, certo? Lembrando que não é só essa substância aqui que produz isso aqui. É todo vamos dizer assim, um complexo de substâncias lipossolúveis associadas que vai levar a coisas como essa, tá? Então aqui vemos outra característica, tá? E aqui a gente já falando um pouco sobre ácidos graxos cis e trans, tá? Quando a gente vê, certo, o apelo lá para a gente melhorar a saúde, utilizando, por exemplo, de uma dieta rica em gorduras insaturadas, em óleos vegetais, essas coisas, o que quer dizer isso? Essas estruturas aqui, ó, tem várias ligações duplas cis, tá vendo? Ó, formato de C. Ligação trans é aquela ligação dupla onde acompanha esse zigue-zague. Aqui é uma ligação cis e aqui embaixo é uma ligação trans, dupla trans e dupla cis. Então, gorduras que têm essa estrutura, elas são chamadas de gorduras trans. Gorduras que têm essa estrutura, em formato de C, são gorduras cis. Tá? Essas gorduras cis faz com que, novamente, haja a produção de lipídios líquidos, no caso aí, os óleos. Tá? E isso vai levar ao quê? A produção no nosso organismo, por exemplo, do que a gente chama de colesterol bom, aquele que retira esse colesterol ruim do organismo, tá? Aqui a gente tem também uma coisa que é muito falada na sociedade, que é as gorduras ômega 3, ômega 6, ômega 9. O que é esse ômega? Esse ômega nada mais é que a nomenclatura, tá, específica de ácidos graxos, onde ele começa a nomear da ponta aqui contrária ao grupo funcional característico que dos ácidos carboxílicos, tá? Ácidos carboxílicos. Qual é esse grupo funcional carboxílicos? É esse aqui, ó, uma carbonila ligada a uma hidroxila. Esse grupo aqui, ó, a gente vai tratar melhor na próxima aula, é chamada de carboxila, tá? Carboxila. É uma carbonila, C-O, ligada a uma hidroxila. Então vira carboxila. Então, o ômega ele começa a ser numerado nos carbonos daqui para cá. Então, por exemplo, essa primeira dupla ligação é um ômega 3. Essa outra aqui é ômega 6, esse aqui é ômega 9. Então, um óleo, né, vegetal, seja de fígado de bacalhau, seja de outra fonte, né, salmão, da Noruega, sei lá, quando se fala que ele tem ácidos graxos ou óleos com ômega 3, quer dizer o quê? Que esses ácidos graxos têm uma dupla ligação aqui, no terceiro carbono contrário à carboxila. Tá? Então, óleos que têm ácidos graxos ômega 3, ômega 6, ômega 9, pode ser um exemplo esse ácido aqui, ó, esse ácido graxo alfa-linolênico. Tá? Ou melhor, esse ácido graxo aqui vai ser um dos mais saudáveis dentre eles. Por quê? Tem ômega 3, 6, 9, 12 e 15. Então tem 5, né? 5 duplas ligações cis aí. Então esse aqui vai ser um dos melhores ácidos graxos a serem consumidos do ponto de vista, né, da diminuição de colesterol e de outras funções aí biológicas importantes para o corpo. Outra característica que eu quero que vocês vejam é os nomes, tá? Tá vendo? Os nomes não repetem as normas da IUPAC,
certo? As normas científicas, vamos dizer assim. Por quê? Porque as estruturas começam a ficar muito complexas. Então ela pega até uma parte aqui, ó, ácido eicosa. Esse eicosa significa o quê? 20 carbonos. Pentan, certo? Porque pentan, 5 duplas ligações em, por conta da dupla ligação, ioico, tá? Esse aqui, na verdade, até segue que proposto pela IUPAC. Esse aqui já não. Alfa-linoleico, tá? Seria outro nome aqui, né? Teria que ter com 18 carbonos, 3 duplas ligações e aí vai. Então, um dos produtos que contém muitos ácidos graxos insaturados, chamados ômega 3, ômega 6, ômega 9, não sei o que lá, eles são presentes muito em óleo de fígado de bacalhau, né? Que tem um produto específico para isso, ruim pra caramba, né? E naquelas cápsulas que é muito vendido e muito presente em propagandas, né? Principalmente de programas culinários, tá? Então aqui a gente começa a perceber a estrutura, como ela modifica. Ó. Esse ácido esteárico, ele é um ácido saturado, um ácido graxo saturado, tá vendo? Não tem nenhuma dupla ligação. Olha como que ele disposto em 3 dimensões, bem retinho. Então outros ácidos graxos aqui podem interagir com ele, tá? Sem maiores dificuldades. Pode ter várias interações aqui sem ter maiores dificuldades aí. Quando começa a surgir uma dupla ligação, o que acontece? Ele começa a torcer. Então essa interação aqui ela vai ser mais difícil. Tá? Isso faz com que as interações sejam menores ou mais fracas. Tá? E aí, conforme aumenta o número de duplas ligações, aí vai torcendo mais ainda, fazendo com que o ponto de fusão e de ebulição aumentem. Tá? Aumentem. Fazendo com que estruturas que têm esses ácidos graxos aqui com várias duplas ligações ou insaturados formem o que a gente chama de óleos, que são lipídios líquidos, tá bom? Então, novamente, voltando aos alimentos que a gente gosta muito de comer, né? Principalmente na adolescência, certo? A gente olha para isso aqui, dá vontade de comer, né? A gente já lembra daquele barulhinho, né, nos dentes. Agora, por que, né, que a indústria coloca essas gorduras trans? Será que é para matar a gente mais rápido? Claro que não, né, gente? Essas gorduras trans elas estão presentes por vários fatores, tá? Um dos fatores é o que? Eles melhoram a consistência, certo, desses alimentos. Então as gorduras trans, como elas são sólidas, ou seja, a temperatura ambiente elas são sólidas, elas têm uma temperatura de ebulição e fusão maior do que as gorduras insaturadas, elas vão dar uma crocância maior, tá? E vai deixar essa consistência o quê? Mais dura, certo? Então vai aumentar essa crocância que a gente gosta, porque comer batatinha, né, mole é horrível, né? E esse biscoito aqui mole também é horrível. Então, para dar essa sensação, esse barulhinho, né, essa sensação no dente que faz o apelo gustativo aumentar, precisa, certo? A indústria se utiliza das gorduras trans para isso. Outra coisa é que eles aumentam a vida de prateleira, ou seja, esses produtos vão ter validade maior, tá? Do que se fosse com gorduras insaturadas. Além de serem sólidas, como eu falei, e também a manipulação na indústria é muito mais fácil do que se trabalhar com líquidos. Tá? É muito mais fácil trabalhar com sólidos para produzir esse tipo de alimento, certo? Que tem essas pastinhas aqui, né, esses recheios, do que com a coisa líquida aqui dentro. Tá bom? Então é por essas e outras coisas, tá, que a indústria trabalha demais, né, com esses óleos vegetais parcialmente hidrogenados ou hidrogenados, totalmente hidrogenados, e que geram essas gorduras trans, por essas características aqui, e não para diminuir seu tempo de vida. Tá? Diminuição do seu tempo de vida, ou problemas cardíacos, problemas com colesterol alto, pelo consumo desses alimentos, na verdade é um efeito colateral da indústria. Ela não queria isso. Porém, para vender, né, ter um apelo bom, no caso, ter uma crocância boa e as pessoas gostem de comer isso, ela vai ter que se utilizar desse tipo de substância.